Em nenhum outro lugar do mundo há tanta água como no Brasil. 12% de toda a água doce superficial de rio do planeta estão aqui. Mas essa abundância se concentra na região norte do país, mais precisamente na bacia do rio Amazonas, onde vivem apenas 7% da população brasileira. Nas demais regiões, a situação não é nada confortável. Para piorar a situação, a Agência Nacional de Águas alerta: se não forem investidos 22 bilhões de reais até 2015 na proteção de nascentes e mananciais e em melhorias nas redes de distribuição, poderá haver problemas de abastecimento em mais da metade dos municípios brasileiros. Como evitar o pior cenário? O Cidades e Soluções de hoje vai mostrar exemplos que nós escolhemos de gestão eficiente de água na agricultura, na indústria e na cidade. Vale a pena conferir. Quanto maior a indústria, maior a demanda por água limpa e maior também a necessidade de reduzir os custos com o desperdício. Hoje no Brasil, a maioria das grandes indústrias em diferentes setores da economia já promove a reciclagem da água. É o que acontece, por exemplo, nas fábricas de cervejas e refrigerantes. A maioria das fábricas de bebidas no Brasil tem a sua própria estação de tratamento de água. Isso serve para reduzir custos e também para melhorar a qualidade da água servida na produção. Nesta fábrica, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, a captação é feita a 13 quilômetros de distância nessa direção, no município de Seropédica, na bacia do Rio Guandu. A água é bombeada em dutos até essa estação de tratamento. São aproximadamente 14 milhões de litros por dia, tratados aqui e bombeados em direção à fábrica. Tão impressionante quanto o volume de água é o nível de eficiência alcançado pela empresa nos últimos 10 anos. Eleita a mais eficiente em consumo de água dentre todas as 41 fábricas do grupo no Brasil e uma das 3 com melhor desempenho em todo o mundo, a unidade de Campo Grande está completando uma década de redução efetiva do consumo de água nas linhas de produção. Em 10 anos, qual o percentual de redução de volume de água possível nessa fábrica? Eu posso dizer que em 10 anos já reduziu 50% nessa fábrica. Hoje a gente faz números de 3,5 litros por litro de produto. E há 10 anos atrás nós fazíamos 7. Então tivemos a redução de 50% nesses 10 anos. O que foi possível reduzir de consumo de água equivaleria a quê? A uma cidade de quantos habitantes? Hoje, o que a gente reduziu pode dizer que abasteceria a cidade de Petrópolis, que consome em média 280 mil metros cúbicos por mês. A fábrica superou o índice alcançado pela empresa mundialmente, que foi de 33% de redução no consumo de água em 10 anos. A instalação do circuito fechado, que permite o reuso da água para múltiplas aplicações, exceto na composição das bebidas, assegurou os bons resultados. A gente consome 14 mil litros de águas por dia. Esse número é o de água nobre. Já se consumiu até 20 mil litros de água nobre nessa mesma operação, com esse mesmo volume produzido. Então esse ganho foi melhorando os processos de reutilização nas lavagens de garrafa, no sistema de pasteurização. Então, com esse circuito fechado, nós deixamos de captar no rio essa água e trabalhamos no circuito fechado. Mas deixar claro que toda a água para o processo produtivo, ela é a água nobre. A redução de 280 milhões de litros de água reduziu custos, mas não impediu a produção de cerveja, refrigerantes, chás energéticos e isotônicos. Até as garrafas feitas com PET reciclado ajudaram a economizar água, 22% a menos. Este ano, 40% de todas as embalagens de refrigerantes da marca serão feitas com material reciclado. É mais economia de água.
A gente padroniza as boas práticas. O que faz de bom numa fábrica, a gente leva para todas as fábricas. A gente mede rigorosamente 3 vezes por dia em cada equipamento para identificar desperdício, para atuar na eliminação de desperdício. E depois disso tudo vem a questão das instalações de reaproveitamento, de reuso. Do ponto de vista estritamente econômico, o que se ganha quando se prioriza dessa maneira maior eficiência no consumo de água? Quando a gente está deixando de consumir, quando a gente está eliminando perdas, eliminando desperdício, a gente está diminuindo também o nosso custo com tratamento de água, o nosso custo com tratamento de efluente, nosso custo de energia para bombear essa água. Então, obviamente, é o conceito de ecoeficiência, a gente está ganhando do ponto de vista ambiental, mas também está diminuindo os nossos custos de produção. Para as indústrias de bebidas, a água é 95% da matéria-prima. Então, nada mais justo do que as empresas colocarem água como sua prioridade no seu negócio. Então, acho que essa é um pouco da sustentabilidade do futuro, né? É as ações que a gente toma hoje no quesito de redução de água. Oásis em pleno semiárido nordestino. O verde chama a atenção nesta, que é uma das regiões mais secas do Brasil. Aqui é difícil chover, porém toda esta área se mantém fértil e produzindo graças à água que vem do Lago de Sobradinho, na Bahia, um dos reservatórios do Rio São Francisco, e que chega na forma de irrigação. Um recurso administrado por um distrito, uma espécie de condomínio, onde cada produtor rural possui a sua terra e pode usufruir deste bem. O Distrito de Irrigação Nilo Coelho é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do Vale do São Francisco. É nele que é realizada a principal atividade econômica da região, a fruticultura. Os maiores cultivos são os de manga, uva, goiaba, banana e coco, que geram uma renda anual de mais de 800 milhões de reais, com a produção para venda no mercado interno e principalmente para a exportação. Uma revolução no sertão seco que teve seu início nos anos 80. O distrito ele é dotado de um sistema de controle por telemetria, que faz com que a gente consiga fazer a gestão do funcionamento da entrega da água. Nós temos hoje 39 estações de bombeamento espalhadas ao longo desses 23 mil hectares, e num passado não muito longínquo, né, essas estações de bombeamento todas eram operadas por sistema manual, com funcionários. Atualmente, o distrito tem 2.300 produtores em 22.500 hectares. Uma área onde seria possível construir quase 66 Central Parks, iguaizinhos aos de Nova York. É desta sala que é feito todo o controle operacional e eletrônico do distrito. Utilizando computadores é possível fazer um monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Por aqui você consegue então enxergar todo o desenho do percurso do nosso canal. Ao longo desse trecho nós temos 5 reservatórios para controle, sobretudo de níveis mais econômicos de energia elétrica, tá certo? Porque a gente consegue fazer a reservação desse volume de água para bombeamento nos horários mais baratos, mais economicamente viáveis. Canais como este cortam toda a extensão do distrito. É por eles que a água é transportada até os lotes de plantação. Toda esta construção aqui foi feita de concreto. O material evita qualquer tipo de vazamento e, consequentemente, que a água se perca no solo. Toda essa estrutura gera um custo de manutenção, de energia elétrica e, claro, de abastecimento. O distrito ele cobra ao produtor uma tarifa chamada K2.
Essa tarifa ela é dividida em dois componentes, um componente fixo e um componente variável. O componente fixo é o rateio que é feito de todas as despesas que o distrito tem para o custeio de funcionários, encargos, despesas com manutenção eletromecânica das estações de bambuinhamento, despesa para realizar as correções de estradas, enfim, tudo aquilo que é necessário para fazer com que haja o funcionamento adequado da água. Custo variável é o rateio que é feito para a despesa de energia elétrica, naturalmente para o funcionamento das estações. Fazendo o cálculo da evolução da eficiência de fornecimento de água no distrito, vemos que em 1997, quando só existiam 11.500 hectares irrigados, o volume anual de bombeamento era de 203 bilhões de litros de água, uma relação média de 17 milhões de litros por hectare. Em 2013, com 22.800 hectares irrigados, o volume anual está previsto em 320 bilhões de litros, uma média de 14 milhões de litros por hectare. Nestes 16 anos, houve uma queda nesta média, e ela foi de mais de 20%. Na fazenda de Seu Josival, encontramos um ótimo exemplo do bom uso da tecnologia de irrigação direcionada para a economia de água. Nos 30 hectares de terra que possui, o produtor planta manga e uvas. Quando começou o cultivo há 26 anos, ele usava um tipo de canhão que dispersava grande parte da água. Em 1992, ele decidiu mudar todo o sistema. Por duas questões. Uma é uma razão, assim, agronômica, para que você racionalize o volume de água, quer dizer, atender o que a planta precisa e ter certeza de que está atendendo o que a planta precisa. E a outra é economia, você não está botando água demais, né, e gastando muito dinheiro. Com isso você está melhorando a produção, é a razão econômica. Agora a manga recebe água por microaspersores. São 6 horas de irrigação por dia. As uvas também recebem água durante este mesmo tempo, mas o sistema é ainda mais econômico. É o gotejamento. O sistema de gotejamento funciona da seguinte forma. Um cano simples como este, de plástico mesmo e cheio de furinhos, é instalado ao longo do parreiral. Só com a pressão da abertura dos registros da tubulação, a água consegue percorrer todo o encanamento. A partir daí, é a gravidade que entra em ação, fazendo com que os pingos caiam diretamente na terra. O som e o cheiro que fica fazem lembrar a chuva. É muito difícil você encontrar um sistema de administração que seja mais interessante para nós produtores do que o condomínio. Quer dizer, ele ser administrado por nós mesmos. O sistema que a gente usava aqui era de baixa eficiência, a gente saiu de 60% a 65% de eficiência para 95%. É uma economia fantástica. As praias de Santos, um dos principais cartões postais da cidade que recebe milhões de turistas todos os anos. Mas nem sempre foi assim, principalmente no início do século passado. Chegando a ponto do Porto de Santos, na época, a entrada principal de mercadorias ser fechado e a população dos navios, eles não queriam nem descer porque chamavam aqui de Porto Maldito, devido ao risco de contrair doenças e de vir a falecer. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, de acordo com o Instituto Trata Brasil, Santos é o município que está em primeiro lugar quando o assunto é tratamento de água e esgoto. Não há segredo, né? Precisa se investir todo ano para reduzir o déficit que a cidade tem em água potável, coleta de esgoto e tratamento de esgoto, né?
para entender como a principal cidade da Baixada Santista conseguiu chegar ao topo deste ranking, é preciso voltar no tempo. Mais precisamente ao início de 1900, quando o sanitarista Saturnino de Brito construiu os famosos canais de Santos e o primeiro sistema de tratamento sanitário da cidade, com 2 prédios, que ainda estão ali e foram restaurados recentemente. Esta é a primeira central de bombeamento de esgoto da Baixada Santista. Foi construída em 1912 e funcionava da seguinte maneira. Todo o esgoto coletado na cidade vinha pelos canais até esse fosso. Aqui ele não recebia nenhum tratamento e era bombeado diretamente para o emissário submarino, que fica em Praia Grande, uma cidade vizinha a Santos. Lá era jogado na praia, no mar, pertinho da areia. Na época de 1900, a população de Santos chegou a ser dizimada pela metade, em razão da falta de saneamento. Não tínhamos também um controle de pragas, de insetos, e com a implantação dos canais e do esgoto sanitário, conseguiu-se a infraestrutura de saneamento básico necessária para eliminar essas doenças de veiculação hídrica e a qualidade da população em relação à transmissão de doenças. Entre os anos de 1960 e 1980, algumas novidades viriam melhorar ainda mais a situação do saneamento básico em Santos. Foi construído o interceptor oceânico. Assim, o esgoto não chegava mais à praia. Ele passou a ser bombeado para o novo emissário submarino de Santos, até 4 quilômetros de distância da areia, em alto mar. Investimentos feitos em outras cidades também trouxeram benefícios para Santos. A estação de tratamento de água de Cubatão é a maior de todo o interior e litoral de São Paulo. Aqui são produzidos, por segundo, 4.200 litros de água potável. Só para vocês terem uma ideia, é o suficiente para encher uma piscina olímpica em apenas 10 minutos. Este é o Rio Pilões. A maior parte da água consumida na região é retirada daqui. Mas não é só o rio que abastece a estação de Cubatão. Tem uma parte da água tratada aqui que vem lá de cima da serra, da represa Billings. Desce por aquela tubulação que foi construída por uma usina de energia. Ela é aproveitada, essa água que gerou energia, para o tratamento de água para distribuição para a população. Como estamos bem próximos, a vazão do rio Cubatão precisa ser mantida para que a língua salina não atinja esse ponto e não seja capturada e tratada, gerando algum problema, algum gosto ou qualquer coisa indesejada. A primeira fase do tratamento começa ainda na beira do rio. Nestas grades fica presa parte da sujeira trazida pela correnteza. São galhos de árvores, lixo jogado pelas redondezas. Ali dentro é a vez da areia a ser retirada. Os mergulhadores ajudam a bombear a terra que volta para o rio. É aqui fora que acontecem outras 4 etapas do tratamento. Nessa primeira, a água ainda chega muito turva. Isso é por causa do barro do rio ou já por um produto químico? Aqui já temos a influência do cloreto férrico, que é o coagulante que nós utilizamos nesse processo. Ele faz justamente a coagulação das partículas que estão suspensas na água, que dão aquela turbidez, aquela cor indesejada. Comecem a se encontrar, formar flocos. Aí no segundo processo, ela encontra partícula com partícula, criando peso. E numa terceira etapa, elas vão para o fundo do tanque, que a gente chama de decantador, e aproveitamos a água que ficou decantada, que ficou na superfície. Aí, o último processo dessa etapa é a filtração. O estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil mostra também que Santos é a cidade que perde menos água em todo o processo de tratamento. É um desafio diário trazer essa água de lugares mais distantes, tratar para fornecer à população. Então, isso demonstra que a gente precisa aumentar muito a eficiência do sistema de transporte de água, que aí já é problema das empresas que operam água e esgoto, isso no Brasil inteiro. Nós temos estados como o Amapá com 74% de perda de água, é um absurdo, né? São Paulo está na faixa de 30%, o Rio de Janeiro na faixa de 40%. A central de monitoramento faz parte da terceira e mais recente etapa da história do saneamento básico de Santos. É o projeto Onda Limpa, que começou em 2007 com investimento de R$ 206 milhões.
Desde então vieram outros avanços, como o aumento do emissário submarino em mais 450 metros e a ampliação de 3.500 para 5.300 litros por segundo no tratamento de esgoto, que acontece na nova estação de pré-condicionamento. Apesar de todos estes avanços, a cidade ainda não conseguiu ter 100% do esgoto coletado. A Sabesp só pode fazer em áreas que tem a regularização fundiária. Se a pessoa não for proprietária, se for uma área invadida, por exemplo, que pode ser da União, do Estado, da Prefeitura ou até particular, nós estamos impedidos por lei de tomar e fazer qualquer benefício, porque estaríamos desperdiçando dinheiro público. Hoje este é o mapa do saneamento de Santos, com interceptor oceânico, emissário submarino, estação de pré-condicionamento, canais, interceptor Rebouças e estações elevatórias de esgoto. Cada uma dessas obras levou anos para ficar pronta e ajudou a mudar a história da cidade. Está aí o resultado de mais de um século de investimentos. Os especialistas mostram que cada real investido em saneamento equivale a uma economia de R$ 5,00 na área de saúde. Porque com tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, você elimina muitas doenças de veiculação hídrica, melhorando a qualidade de vida da população, e isso traz uma economia muito grande para a cidade. Segundo o Ministério das Cidades, o Brasil precisa hoje quase 300 bilhões só para resolver o problema da água potável e dos esgotos até 2030. Significa que nós teríamos que estar investindo em torno de 16, 17 bilhões por ano. E nós não conseguimos passar da faixa de 8 a 9. Então nós estamos na metade da velocidade que o Brasil precisa para resolver em 2030. Se nós continuarmos nesse ritmo, sem uma intervenção mais importante do governo federal para que essas coisas aconteçam, governadores e os prefeitos, nós não teremos água e saneamento básico na sua integridade para o Brasil antes de 2050. O Decisão da ONU 2013 é o Ano Internacional da Cooperação pela Água. Mesmo sendo o país do mundo com o maior estoque de água doce e limpa superficial de rio, o Brasil não pode mais apenas ostentar a abundância. É preciso agir e rápido na direção da eficiência, do consumo consciente e da qualificação técnica na gestão dos recursos hídricos. Há muito o que se fazer ainda em nosso país. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou nosso blog. Até a próxima. Yeah.